Graça e paz, povo de Deus. Amém? Estamos muito felizes. Glória a Deus. Hoje é um dia de alegria. É um dia em que nosso coração está vibrando. Vibrando pela presença de vocês que estão hoje à noite aqui. O ardor por missões, o desejo de ouvir mais sobre missões trouxe você a esse lugar. Mas eu sei que tem o dedo de Jesus nessa história. Amém? Tem a mão do Senhor Jesus nessa história. Então nós nos alegramos. Alegramos também com aqueles que nos assistem pela internet, que também estão nos acompanhando aí de suas casas, dos seus lares, em outras nações, em outros lugares, para tornar nesse dia memorável. Louvo a Deus por todos aqueles que nos ajudaram nesses dias para que esse evento acontecesse. Em primeiro lugar, os nossos pastores que confiaram em nós, o pastor Raimundo Nonato, a pastora Maria de Jesus, a todo o apoio dos ministérios, das redes daqui da nossa igreja, que tem nos apoiado, aos pastores da Nova Aliança em Imperatriz, de outras cidades que estão aqui conosco. Nós louvamos a Deus e agradecemos ao Senhor, porque esse é um tempo oportuno, é um tempo em que a história de missões está mudando e nós precisamos estar conectados com o agitar de Deus, com o agir de Deus, não só nos céus, mas na terra e no meio das nações. Há um movimento intenso nessas três dimensões. Os céus estão agitados, a terra está agitada, as nações estão agitadas. Esse é um tempo memorável para o povo de Deus, para a história do cristianismo, para a história do povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Nós estamos vivendo, meus amados, um momento da história que é, assim, definitivo, que vai determinar também muitas coisas, e nós, como cristãos, precisamos estar bem ligados em nome de Jesus. O tema que nós escolhemos para esses dias está baseado no Evangelho de João, capítulo 17, o pastor Lucas leu parte desse, falou e comentou parte desse texto, né? O Décio também falou de João 17, então nós estamos atenados, e nós colocamos, oramos, a Johanna e Johan, que estão junto conosco nesse projeto, tanto da conferência, como também do seminário de missões. Eu louvo a Deus pela vida deles. Foi fácil trabalhar com eles nesse tempo. Tem sido algo gostoso, saboroso, trabalhar com eles. Então eu agradeço a minha esposa pela paciência desses dias de pouca atenção em casa, mais atenção nas coisas. Mas eu sou um marido que gosta de dar atenção à minha esposa e que tenho tentado mudar o meu estilo. Eu quero ser a cada dia um melhor marido. E um dia desse eu tive coragem de perguntar para ela, disse, eu estou melhorando? Eu levei alguns dias para criar coragem, né? Mas eu tive a coragem, eu perguntei, eu estou melhorando? Ela disse, tá. Eu disse, ufa, glória a Deus. Então, nós estamos buscando nesse tempo viver o que o Décio, aliás, aqui o Décio, na verdade não foi um testemunho, foi uma palavra de Deus, né? Eu quase digo assim, não, eu só vou fazer o apelo, não preciso mais nem pregar. O testemunho do Décio foi uma palavra viva, ok? E eu tenho tomado 3 decisões na minha vida. Primeira decisão, eu quero tornar o conhecimento bíblico que eu tenho em prática. Amém? Eu quero tornar aquilo que eu sei das Escrituras, como o Décio falou, você não pode dizer que é cristão e não viver essa palavra, porque na verdade a nossa maior mensagem não é aquela que pregamos com os nossos lábios, mas a nossa maior mensagem é aquela que pregamos com a nossa vida. Então o mundo está precisando de homens e mulheres que sejam exemplos, que sejam modelos, que sejam referência. No mundo que as referências estão sendo perdidas, ninguém mais sabe quem é quem nesse mundo. Ninguém mais sabe o que é uma coisa e o que é outra. Porque todos estão confusos e perdidos. E a Bíblia diz, meus amados, preste atenção nisso. A Bíblia diz que nos últimos dias o engano se multiplicará. E é o que está acontecendo. O engano está se multiplicando, as pessoas estão perdidas, elas não sabem nem direito o que é, o que são, nem as opções que têm. Mas nós, o povo de Deus, sabemos quem somos. Aleluia! Nós sabemos quem nos criou. Nós sabemos como Ele nos criou. Então, nossa referência é forte e é importante que a gente, como cristãos, se posicione nesse tempo. Na verdade, eu quero desafiar você a entender, como o pastor Lucas falou,
como o Dércio falou, nós precisamos tomar uma atitude de levar o evangelho a sério. Meus amados, por causa de muitos cristãos, o evangelho tem se enfraquecido. O evangelho tem perdido a sua força. Como o Dércio falou, às vezes a nossa vida pode servir para atrair pessoas, mas também para afastar pessoas do evangelho. E nós precisamos nos tornar em crentes de verdade. Não só no domingo, mas no dia a dia. E para isso é necessário essa unidade que o pastor Lucas falou tão bem. Eu posso me lembrar de um povo que se uniu e fez construções, elaborou construções de alto nível, construíram prédios, construíram cidades. E de tão bom e excelente que era o seu trabalho, eles resolveram construir uma torre. E dessa torre, eles buscaram ter uma unidade. Todos tinham que estar ali ao redor para construir aquela torre. E eles começaram a construir aquela torre. Eles se uniram para construir aquela torre, mas esqueceram Deus, deixaram Deus de lado. E toda unidade sem Deus termina em confusão. E foi o que aconteceu. Terminou em confusão, ninguém se entendia mais, as línguas foram misturadas. Você já sabe do que é que eu estou falando, de que lugar é esse, de que cidade é essa, de que povo é esse? Babel. Deus disse, não há limite para que o homem possa fazer. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que se nós formos um, como Cristo e o Pai são um, não há limite para o que nós possamos fazer na terra. Não, unidade com Jesus, não há limite, não há circunstância, não há terreno, não há dificuldade, não há vírus, não há doença, não há recursos parcos. Não, todos os limites serão vencidos. E com Jesus nós vamos mais além. Glória a Deus. Por isso eu estou feliz por você estar aqui hoje, porque você veio aqui porque quer ouvir sobre missões. Você veio aqui porque quer saber mais da palavra de Deus e desse evangelho poderoso. E de fato, o evangelho é essa verdade sobre Jesus. De verdade, esse evangelho poderoso que transforma as vidas, que é o poder de Deus, que é a manifestação gloriosa de Jesus Cristo, esse evangelho poderoso que transforma a vida, de fato, são as boas notícias acerca de Jesus, o Filho de Deus. Por ele, por Jesus, por esse evangelho, foi que nos foi dado o direito de chamarmos a Deus de Pai. O poder desse evangelho nos deu o direito de agora clamarmos, Abba, Pai. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, confirma isso em nosso espírito, que somos de fato filhos de Deus. Há 2 anos atrás, em 2019, como é de hábito meu, todo início de ano, todo final de ano, na virada, ouvindo o conselho do meu pastor, o pastor Raimundo Nonato, eu peço uma palavra, e no início de 2019, Deus disse, nos próximos anos, se verá a diferença entre quem verdadeiramente é meu filho e quem não é. E esse ano começou a ser um ano de prova. 2020, 2019 e 2020 está se revelando quem de fato é filho de Deus. E eu quero declarar essa noite que você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você tem compromisso com o Pai. Lá em João capítulo 4, Jesus disse, olha, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se é o Pai que procura, Ele procura filhos. Deus não disse, o Senhor procura. Ele disse, o Pai procura. E se é o Pai que procura, Ele está procurando filhos. Filhos que o adorem em espírito e em verdade. Que não sejam adoradores de um momento, de uma celebração, de um culto, mas sejam adoradores de uma vida, que seja o seu estilo de vida. O poder do Evangelho é quando nós o vivemos na sua intensidade, na nossa vida. Quando ele se torna real, não por palavras, mas por ações. É quando esse Evangelho se torna poderoso de Deus, não por causa daquilo que falamos ou pensamos, mas por causa daquilo que a Bíblia diz que nós somos. E a Bíblia não foi escrita para seu conforto, ela foi escrita para transformar você. Amém? Se Deus tiver que escolher entre o seu conforto e o seu crescimento, Ele vai escolher o seu crescimento.
E esse é tempo do povo de Deus crescer. E nesse evangelho poderoso de Jesus há uma verdade, há alguns elementos que são importantes. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 22, Jesus declarou que por causa desse evangelho, por causa do seu nome, nós seríamos odiados. Não sei se está aí, se os meninos têm esse texto, Mateus 10, 22. Esse texto de Mateus 10, 22 diz aí, ó, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Eu quero declarar para você uma verdade, preste bem atenção. Um alto compromisso com Jesus vai trazer algum constrangimento para você. Você está entendendo isso? Um alto compromisso com Jesus vai trazer algum constrangimento para você. Se você só quer ter, assim, participar de algo, se você quer apenas se envolver em algo, mas não se entregar, de fato, quando essa entrega de fato acontece, há um constrangimento. Esse poder do evangelho, ele causa em nós uma transformação impactante, mas incomoda as trevas. Incomoda as trevas. E na verdade a luz serve para isso, para pôr limite nas trevas mesmo, para dissipá-las, para expulsar as trevas. Então ela coloca isso. Mas preste atenção que no final desse versículo, Jesus deixa claro, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então há um elemento que nós chamamos de perseverança, perseverar. O pastor gosta muito dessa palavra, perseverar e permanecer, perseverar e permanecer. Então há um elemento no evangelho muito poderoso e nós precisamos perseverar. E esse componente importante da salvação também nos leva a permanecer. Em Hebreus 10, versículo 39, vou pular aí Colossenses 1, 22, 23, mas em Hebreus 10, 39, há uma palavra forte de perseverança. A palavra, o escritor do livro de Hebreus, ele conclui o capítulo 10, dizendo que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam para a conservação da alma. Nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, não somente perseverar, mas permanecer em Cristo. E essa é uma verdade que o apóstolo Paulo, ele fala de uma maneira extraordinária. Paulo fala, eu estou em Cristo, crucificado eu fui em Cristo, e agora eu estou nele, e ele está em mim. Quando essa comunhão acontece entre nós e Jesus, primeiro nós somos salvos, depois nós somos transformados. Sabe por que eu escrevi Jesus aqui, colocando as letras diferentes? Porque Jesus é quando o poder dele na nossa vida nos faz forte. O eu aí, que está em branco, representa você. Você com Jesus pode todas as coisas. Amém? Pode todas as coisas. Eu sei que talvez você esteja enfrentando algum tempo difícil, alguma situação complicada. O poder do evangelho traz isso. Traz o poder de Deus na sua vida. Cristo em mim acontece transformação. Quando eu vou a Cristo, eu sou salvo. Quando Cristo está em mim, eu sou transformado. E essa palavra de transformação, o apóstolo Paulo deixa claro no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, quando ele diz, eu estou crucificado com Cristo e agora já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que eu agora vivo no corpo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então eu quero dizer uma coisa, você precisa morrer completamente para que Jesus viva em você. Sabe, o poder do evangelho, a palavra do evangelho nos leva a entender isso. Em Hebreus capítulo 3, versículo 6, diz que nós somos casa de Jesus, somos casa de Deus, mas se permanecermos firme até o fim. Se conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim, então nós somos casa de Deus. Meus amados, eu quero dizer uma coisa para você, entenda isso. Esse não é mais tempo de crente vacilão, que pisa na bola, como o Dércio falou. Aqui também nós usamos essa expressão, pisar na bola, né? Então,
esse é um tempo de crentes que tenham um compromisso, que tenham um nível de vida mais elevado. Eu estou batendo nessa tecla porque esse é um tempo em que os verdadeiros filhos de Deus têm que se manifestar. O Evangelho causa um impacto regenerador e transformador na vida daquele que é alcançado pela verdade de Jesus. Esse impacto nos regenera, esse impacto nos transforma. Nos regenera porque nos salva, nos transforma porque muda o nosso caráter. Nós vamos a cada dia nos tornar mais semelhantes a Jesus. E precisamos disso. Por isso, Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o quê? Diga comigo, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus. Diga, justiça de Deus. De Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, Paulo está dizendo aqui, em primeiro lugar, que o evangelho é poder de Deus, mas também é justiça de Deus. É o poder transformador, regenerador, mas é uma justiça que exige crescimento. Por isso, Paulo fala de um texto do Antigo Testamento. Ele está falando aqui, ele cita Abacuque 2,4. O justo viverá pela fé. Mas veja bem, a palavra fé no grego tem um significado. A palavra fé no hebraico tem outro significado. A palavra hebraica para fé é emuná, que quer dizer fidelidade, obediência. A palavra fé no grego quer dizer, que é pistis, que quer dizer crença, acreditar. O apóstolo Paulo está pensando no Antigo Testamento, mas está falando uma palavra grega. E eu acho que não foi por acaso, nada na Bíblia é por acaso. O Espírito Santo conduziu cada palavra. O que eu quero dizer para você é que essas duas palavras não são opostas, elas são complementares. Não basta ter fé se não for obediente. Por isso, no Antigo Testamento está relacionado com obediência, e no Novo Testamento está relacionado com fé, com acreditar. Então a sua fé, ela precisa ser acompanhada de obediência. Amém? Eu já tive experiência onde a obediência foi maior que a fé. Eu me lembro uma vez, eu já usei esse exemplo aqui, que eu fui orar por uma geladeira queimada em minha casa. E quando eu estava saindo de casa, Jesus disse assim, o Espírito Santo me disse, estava lá queimada, o motor estava queimado, não tinha dinheiro para trocar, e eu estava saindo para ir para a igreja, e o Espírito Santo disse assim, por que você não ora? Eu fui até a geladeira, assim, porque o Espírito Santo falou. Eu fui até a geladeira e disse assim, funciona a geladeira. A oração mais fervorosa. Funciona a geladeira. E fui embora. Fui para o culto. Quando eu voltava do culto, eu disse para Elane, liga aí para a Dalit. A Dalit já é casada. Liga aí para a Dalit, porque nós vamos levar a carne que está no nosso congelador para ela, porque senão vamos perder a carne e tudo. Olha a fé do homem. Quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta da geladeira, saiu aquele bafo. Glória a Deus. Nesse dia, a minha obediência foi maior do que a minha fé. Porque eu não estava com fé de que essa geladeira ia funcionar, mas eu obedeci um comando do Espírito Santo. E quando nós obedecemos um comando do Espírito Santo, nós experimentamos o poder do Evangelho. Amém? Então você precisa entender que a nossa vida agora é uma vida que une essas duas coisas. O que eu creio e o que eu obedeço. Não há mais tempo de você brincar de ser crente. Chegou a hora de você ter um compromisso com o Evangelho. Nós precisamos fazer desse Evangelho poder de Deus e justiça de Deus no meio das nações. Essa manifestação poderosa. Mas olha, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 1 a 4, eu não vou ler tudo, não precisa nem projetar. Mas lá diz assim, o apóstolo Paulo explicando sobre o Evangelho, ele disse, olha, eu notifico a vocês, meus amados irmãos, que o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e nele permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiveres. Olha, ele usa três momentos aqui, receber,
permanecer e reter. Quando ele diz, se vocês fizerem isso, vocês vão experimentar o poder desse evangelho que eu recebi e que eu agora vos anuncio. O evangelho de Paulo era simples. Ele diz assim, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele diz, ele foi sepultado, segundo as Escrituras, e ele ressuscitou, segundo as Escrituras. O poder desse evangelho exige essa mesma jornada. Nós precisamos morrer na nossa carne para experimentar uma ressurreição poderosa. Amém? Jesus morreu como cordeiro, mas ele ressuscitou como leão. Amém? E a única vez que se fala de Jesus como leão da tribo de Judá que venceu, e o livro virá, está em Apocalipse. Antes disso, o nome dele é Cordeiro de Deus. Depois da ressurreição, o nome dele passou a ser o leão da tribo de Judá. Então, se você não morrer como cordeiro, você não ressuscita como leão. Nós precisamos enfrentar a morte do eu, tomar a cruz a cada dia, para que esse evangelho poderoso faça uma transformação em nós. E melhor ainda, em quem está ao nosso redor. Esse é o evangelho poderoso. Em 2 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo nos adverte para não nos apartarmos da simplicidade que há em Cristo. E que não podemos pregar outro Jesus que ele não tem pregado, ou se receber outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçastes, com certeza iríamos sofrer. Meus amados, há um Jesus desconhecido sendo pregado por aí, que não exige compromisso, que não exige obediência, que não exige permanência. Meus amados, a nossa jornada com Jesus é séria e é importante. Mas sabe uma coisa? Ele diz assim, eu dou graça aos humildes. Ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Ou seja, se você tem que subir uma montanha, a graça de Deus te dará força para subir. Se você precisa derrubar um gigante, a graça de Deus te dá força para derrubar. Nós precisamos dessa graça para poder avançar. E ele nos dá. Esse evangelho poderoso é o evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo diz, seja anátema qualquer um que pregar outro evangelho que não seja esse. Seja amaldiçoado qualquer um que não pregar esse evangelho que exige esse permanecer, esse reter, perseverar. Nós precisamos disso. Esse é o evangelho que nós temos que pregar às nações. Sim, nós vamos usar estratégias para atrair essas pessoas até Cristo, mas nós não podemos alterar o evangelho. O evangelho tem que permanecer firme, inalterável. Não podemos pregar outro evangelho. Explicando isso, explicando esse poder do evangelho, essa essência do evangelho, o Novo Testamento, ele usa algumas expressões em relação ao evangelho. Há 3 expressões no Novo Testamento para o evangelho. Eu quero ler esses 3 com vocês. O primeiro é Mateus, capítulo 9, versículo 35. Perdoa aí o pessoal da mídia, porque eu pulei alguns versículos. 9:35. Ainda tem água aí. Mateus 9:35 diz assim, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus começou o seu ministério pregando o evangelho do reino. Em Atos, capítulos 20, versículo 24, nós temos agora uma palavra do apóstolo Paulo. E ele diz, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça. O evangelho da graça, meus amados, é o evangelho que a igreja anuncia até o dia de hoje. O evangelho da graça começou em Atos 1:8, quando Jesus declarou sobre os seus discípulos, vai descer sobre vós o poder do Espírito Santo. Amém? Dê um glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, o poder do Espírito Santo na sua vida não é apenas para o seu deleite, tem um propósito.
O Espírito Santo não foi dado para você apenas para te satisfazer, para te dar uma alegria extasiante, não. Embora essas coisas vão acontecer. O poder do Espírito Santo veio sobre nós para sermos testemunhas. Preste atenção nisso. O poder do Espírito Santo que você tem, você quer ser cheio do Espírito Santo. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que vai acontecer é que você vai ser testemunha de Jesus. Porque é para isso, esse é o propósito principal, a unção, o poder que te derruba no chão, que te faz sapatear, que te dá fogo nos pés, fogo nas mãos, como nós cantamos. Esse poder tem um propósito. Não é apenas para alguém ver você e dizer, olha, ele recebeu uma unção. Essa unção tem um propósito. Para você ser minha testemunha, disse Jesus, em Jerusalém, Samaria, Judeia, e até Jerusalém, Judeia e Samaria, e até onde? Até onde? Confins da terra. Meus amados, hoje, por hora, morre 85 mil pessoas por hora, que nunca ouviram falar de Jesus. 85 mil pessoas nos povos não alcançados, que não conhecem a Bíblia, não tem igreja perto, não tem cristão perto, eles não sabem quem é Jesus. Se você falar de Jesus, eles vão querer ser, quem é esse? Eles não sabem quem é Jesus. 85 mil pessoas morrem por hora, desde que esse culto começou, mais de 180 mil pessoas já morreram. Eu pergunto para você, tem urgência esse negócio ou não tem? Tem urgência. Missões não pode ser uma parte para nós, um aporte para nós. Missões tem que ser algo do coração do cristão. Porque é para isso que o Espírito Santo veio sobre você, para você ser testemunha. E eu quero dizer, o primeiro lugar que você tem que ser testemunha é na sua casa. Não adianta querer ir para as nações, se você não está dando testemunho dentro da sua casa. Por isso eu disse, Deus, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um amigo melhor. E eu estou trabalhando para isso de forma intensa, porque eu sei que o poder do Evangelho, nesses dias, fará uma grande diferença. Nós estamos nos confins do tempo, por isso precisamos ir aos confins da terra. Aí os dois fins se encontram, os fins dos tempos e os confins da terra. Mas há uma outra expressão que está em Apocalipse 14, versículo 6. Em Apocalipse 14, versículo 6 diz assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Amém? Essa é a terceira menção que dá um adjetivo ao Evangelho. O primeiro foi Evangelho do Reino, pregado por Jesus, principalmente para os judeus. Depois, o Evangelho da Graça, pregado pela igreja para os gentios e judeus. E agora aparece um terceiro Evangelho, o Evangelho da Graça. Mas como eu fiz você caminhar um pouco na teologia de Paulo, aqui, Evangelho Eterno, desculpa. Como eu fiz você caminhar um pouco na teologia de Paulo, você está entendendo que não há dois evangelhos, só há um evangelho. Os três evangelhos que nós estamos falando aqui, Evangelho do Reino, Evangelho da Graça, Evangelho Eterno, falam do mesmo assunto. Jesus, ele morreu, ele foi sepultado e ele ressuscitou. O assunto do Evangelho é Jesus, é o seu poder, é a sua obra. Ele realizou a obra, ele realizou a vontade do Pai. Esse é o poder que Jesus vem. Então, quando nós olhamos para esse Evangelho, eu quero dizer, são formas diferentes, mas eles têm a mesma função e a mesma verdade. Contudo, eles se movimentam de maneira diferente. Assim como cada Evangelho deu um título especial a Jesus, desde o Evangelho de Mateus, que apresenta Jesus como rei, o Evangelho de Marcos, que apresenta Jesus como servo, o Evangelho de Lucas, que apresenta Jesus como filho do homem, e o Evangelho de João, que apresenta Jesus como filho de Deus.
Todos, embora usassem títulos diferentes, apresentavam o mesmo Senhor e a mesma mensagem. Olhando para esses evangelhos, nós podemos perceber que o poder do evangelho está na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Amém? O poder do evangelho está na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Agora, você quer ser como Jesus? Você quer ser como Jesus? Para ser como Jesus, você vai ter que morrer. O seu eu vai ter que ser pintado de vermelho ali. Você vai ter que morrer para que Jesus de fato assuma o controle da sua vida. Por isso o apóstolo Paulo entendeu isso, já da metade do seu ministério para o fim, e ele disse: já não sou mais eu quem vive. Já não é a minha vontade, já não é o meu querer. Eu não vou mais para onde eu quero, eu vou para onde Jesus manda. Eu tenho uma frase que está no meu coração já há 4 anos, 3 anos. Eu não tenho um lugar para ir, eu tenho uma pessoa para seguir. E essa pessoa é Jesus Cristo. Então nós precisamos ter uma aliança, um compromisso elevado. E aí entra esse evangelho da graça que é anunciado pela igreja, que é trazido pela igreja para as nações da terra. E agora um anjo de Deus é colocado em cena para enfatizar e manifestar o evangelho eterno. Por que que nós precisamos agora, nesse tempo, falar de evangelho eterno? Há 2 motivos bem claros que eu quero compartilhar com você. O primeiro motivo, porque o evangelho eterno é importante, é por causa do tempo em que nós vivemos hoje. Nós estamos no fim da era da igreja. A dispensação da graça está próxima de terminar. O noivo está voltando. Jesus está voltando. Eu gosto de usar essa expressão que foi me dada num momento de devocional. Acenda a candeia, encha a vasilha, o noivo se aproxima. Meus amados, eu já escuto o som do noivo, eu já sinto o cheiro do noivo. Ele está voltando. E nós como igreja precisamos estar preparados, porque antes da volta de Jesus ainda vai acontecer um grande avivamento, uma grande colheita. E eu não quero que, eu estou lutando para que essa colheita não seja a perdida por causa da negligência dos santos. Nós precisamos ter compromisso. Chegou a hora de você conhecer a Bíblia, porque pessoas vão chegar perto de você, que você vai precisar fazer como o Glaucio fez com o Décio. Ele disse uma coisa aqui interessante: nós mergulhamos profundamente na palavra. Meu amado, tem crente que é superficial na palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você precisa conhecer teologia ou ser um mestre, esse é um dom que eu tenho. Nem todos teremos o dom de mestre. Temos aqui dom de profeta, a pastora Fátima, apóstolo, pastor Nonato, evangelistas estão aqui, pastores estão aqui, e mestres estão aqui. Mas uma coisa você pode fazer, você pode ter intimidade com a palavra, porque é ela que te santifica. Jesus disse: é a minha palavra. Eles estão santificados por causa da palavra que eu tenho anunciado. Então, sem palavra não há santificação concreta, eficaz, eficiente. Nós precisamos desse compromisso. O segundo motivo porque é importante falar do evangelho eterno é que, como Jesus está voltando, não há mais tempo para investirmos em treinamentos prolongados. Nem toda nação que é não alcançada, eu falei agora para vocês, 85 mil pessoas morrem por dia, sem nunca ter ouvido falar de Jesus, e nós não temos como entrar naquela nação. Nós somos proibidos de pregar o evangelho, nós somos proibidos de chegar lá com a Bíblia, nós somos proibidos de chegar lá e compartilhar essa palavra. Alguns lugares nem acesso nós temos. Então como vamos alcançar essas pessoas? O poder do evangelho eterno, meus amados, está ligado à intercessão. É quando a igreja ora.
É quando a igreja intercede por nações que nós não podemos chegar. Aqui tem Eritreia, por exemplo, uma dessas bandeiras é Eritreia, Somália, nós temos Síria, nós temos países em que há dificuldade de entrar com o evangelho. Mas nós podemos orar e sabe, o evangelho eterno está sendo ativado por intercessão no meio dos povos muçulmanos. Muçulmanos estão se convertendo sozinhos a Jesus. Conheço o testemunho de um muçulmano que ele sonhou com Jesus, quando acordou se converteu. Sozinho. Por quê? Não foi uma pessoa que chegou nele. Não foi um missionário que chegou lá. Mas chegou uma intercessão. Alguém intercedeu. Alguém clamou pelos muçulmanos. Orou por eles. E o evangelho eterno foi ativado. Qual é a mensagem desse evangelho eterno? Jesus, o Filho de Deus. Não é outro evangelho, é o mesmo. Que a igreja anuncia aqui domingo após domingo. Esse evangelho eterno é ativado através da intercessão. Esse anjo que prega esse evangelho, ele vai para todo povo, língua, raça, tribo, nação. Eles experimentam a graça de Deus pela cruz de uma maneira manifestada pela criação de Deus. Pela manifestação sobrenatural de Deus. Esse evangelho eterno, nós precisamos enfatizá-lo nesse tempo. A nossa casa de oração vive uma expressão de oração, harpa e taça. E nós precisamos ativar a oração pelos povos não alcançados, pelas nações não alcançadas. Quando você escolhe uma dessas nações, depois do culto você pode passar lá naquele balcão, você vai ter 10 países que são mais perseguidores da igreja, começa a interceder por ele. Corre o risco de você se tornar a resposta. Pastor Nonato, uma vez eu estava dizendo, eu vou começar a orar pela Síria. Ele disse, você corre o risco de se tornar a resposta. E assim eu estou orando pela Síria de vez em quando, não oro todo dia. Por quê? Porque eu sei que se eu orar intensamente, pode ser que Deus diga, é você que vai. E se você entra hoje, por exemplo, na Síria e nos países muçulmanos, se o seu passaporte for carimbado, você não entra em Israel, nem entra em Jerusalém, nos Estados Unidos. Então você já é bloqueado para essas duas nações ao entrar numa dessas. Como a Síria, por exemplo. Nós precisamos ativar esse evangelho eterno. Apocalipse capítulo 5, versículo 8 e 9. Vamos ler aí. Eu sei que eu estou falando muito rápido, porque o nosso tempo é... Mas vocês estão entendendo, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai sair hoje como filho do fogo, como nós cantamos. Amém? Seu coração vai arder. Eu estava orando um dia desse com a Johanna e o Johan. E o Johan foi orar. Quando ele começou a orar, eu vi um coração pegando fogo. Amém? Eu vi um coração em chamas. E eu entendo agora eu estou entendendo. Depois que nós cantamos esse hino, esse cântico aqui, Filhos do Fogo, eu estou entendendo agora que aquela visão daquele dia era sobre o seu coração. É sobre o seu coração. Você não pode mais sair daqui igual como chegou. Você precisa dizer, agora eu tenho um compromisso. Minha vida, meu foco, minhas finanças estão à disposição do reino. Estão à disposição de Jesus. Se Ele mandar, eu obedeço. Se tiver fé e obediência. Esse é o momento do seu coração arder, pegar fogo. E nós precisamos disso. Porque Jesus está voltando, nós precisamos disso. Nós precisamos de homens e mulheres que tenham um coração alinhado com o de Deus, que chora como o coração de Deus, que chora como o coração de Jesus pelas nações da terra. As nações da terra, meus irmãos, é tão importante na Bíblia, é tão importante na Bíblia. Os confins do mundo, os confins da terra, que desde Gênesis até Apocalipse esse tema é abordado. Sabe, o maior evento, o mais importante evento, planejado por Deus, esse evento está sujeito aos confins da terra. Jesus disse, quando esse evangelho for pregado até os confins da terra, então a plenitude dos tempos vai chegar de novo, e eu vou voltar.
Jesus está dizendo para mim e para você: amem os confins da terra. Tem um painel ali atrás do mundo, 50 nações que são perseguidoras da igreja. Passa lá, põe a mão em um daqueles países, está lá a numeração, está lá as cores, você chega lá e põe a mão. Senhor, abençoa essa nação, abençoa, Senhor. Nós vamos ativar hoje o evangelho eterno, que é através da intercessão. Apocalipse 5 diz assim: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpa e salvas, ou taças, de ouro, cheia de incenso, que são o quê? São o quê? São o quê? As orações dos santos. Em Salmo, capítulo 2, versículo 8, diz assim: pede-me, e eu te darei as nações por herança. Meus amados, eu quero dizer que Salmo 2,8 tem mais a ver com intercessão do que com ir. Lá não está dizendo vai e eu te darei, lá está dizendo pede e eu te darei. Pedir, orar, interceder pelas nações da terra. Nós não podemos andar, caminhar tranquilo no nosso caminho para o céu e não olhar nas direções que estão ao nosso redor, de pessoas que estão indo para o inferno. Nós não podemos fazer isso. Isso não é ser igual a Jesus. Jesus desceu do céu para salvar o perdido. Você não quer descer do seu pedestal para amar o próximo. Nós precisamos ser como Jesus, não só no nome de cristão, mas nas nossas ações e palavras. Ser como Jesus não é um jargão, não é uma camiseta que se usa. Ser como Jesus é um estilo de vida alterado, que vai atrás das pegadas de Jesus. Nós temos que amar como Jesus amou. Nós temos que amar quem Jesus amou. E nós temos que amar até onde Jesus amou. E Ele amou até a morte. E morte de cruz. Sim, eu creio que chegará o tempo em que alguns de nós vão dar sua vida pelo Evangelho. E eu quero dizer para você, eu gostaria que a maioria de nós, eu estou nesse grupo, que se sintam honrados por sacrificar a sua vida pelo Cordeiro. Que se sintam honrados de sacrificar a sua vida pelo Cordeiro. Eu estou abrindo mão das minhas distrações. Eu estou diminuindo meu tempo com a internet. Estou diminuindo meu tempo com o Netflix. Eu estou dedicando mais à palavra. Esse tempo não é tempo de distração. Esse tempo não é tempo de distração. Esse é tempo de compromisso. Versículo 9. 5, 8 eu li e agora o 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. O poder do sangue do Cordeiro. Ele venceu, e ele pode chegar. Homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Algumas dessas nações podem ser nações difíceis de entrar, como no interior da Somália, como no Nepal, nas montanhas altas, como no deserto de Gobi. Lugares que o acesso do evangelho através do homem é difícil, mas Deus leva a mensagem através dos anjos. Deus leva a mensagem através da criação. Alguns de nós que estão aqui já foram atingidos pelo evangelho eterno. Eu já fui tocado pelo evangelho eterno. Eu estava em Brasília, decepcionado comigo, decepcionado com a vida. Eu queria desistir de tudo. E eu estava indo para a faculdade e eu erro o caminho da faculdade. Lá em Brasília, se você erra uma entrada, você tem que dar a volta muito grande para voltar. E eu errei a entrada. E eu disse assim para mim, já não bastava tudo, ainda erro o caminho. Batendo no volante, chateado comigo mesmo. Lá na frente eu tenho um balão, depois de muito andar, peguei o balão para voltar. Quando eu estava fazendo o balão, um homem estava sentado no meio do canteiro. Quando ele viu que o carro estava chegando, ele correu até o canto, o limite do balão na calçada,
pegou algo do chão e levantou. Quando ele levantou, estava escrito assim: Jesus te ama. Jesus usou o meu erro, o meu tempo, a geografia, o mapa, para me levar a um lugar onde eu ia ouvir do amor dele por mim. O que ele estava dizendo? Eu não desisti, mas isso não foi suficiente. Eu ainda me senti mal. Embora naquele momento eu chorei, mas ainda continuava com angústia. E eu fui para a faculdade. E na faculdade entrei na capela, dia de culto. A capela tinha uma arquibancada alta, era uma capela redonda. E eu disse, eu não quero sentar perto de ninguém. Eu subi na arquibancada, fiquei lá em cima, isolado. De frente para a janela, lá embaixo a plataforma. E enquanto eu estava ali chorando, angustiado, eu olho pela janela. E quando eu olho pela janela, nossa faculdade lá é muito bonito, o ambiente, tinha um pinheiro, vários pinheiros. E eu vejo o pinheiro. E por trás do pinheiro, que era de noite, a lua cheia. Não sei se você consegue pensar numa visão assim. Eu não vi o pinheiro, só vi a silhueta do pinheiro na luz da lua cheia, grande. Fazia um círculo enorme, bem no pináculo do pinheiro. E aí eu observei melhor, e eu vi que na ponta do pinheiro tinha uma coruja enorme. E eu só vi a silhueta dela. E o Espírito Santo disse para mim, essa cena só você pode ver. Eu fiz esse desenho para você. Naquele dia, o Evangelho eterno me tocou. Jesus falou do seu amor por mim através da natureza. Ele fez um desenho na natureza para dizer que ele me ama. Quando nós acionamos o Evangelho eterno, a natureza que manifesta a glória de Deus vai tocar nessas nações. Esse Evangelho, ele tem a marca registrada do céu. Ele traz consequências eternas. É um evangelho totalmente centrado em Cristo, mas revelado através da criação. Essa é a essência do evangelho eterno. Jesus nos fez uma promessa, aquele que vencer, eu lhe concederei que assente comigo no meu trono. Há várias promessas no livro de Apocalipse, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Mas lá em Romanos diz assim, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Agora eu quero dizer uma coisa para você, há duas diferenças aqui. A primeira, ser mais do que vencedor, é receber um poder extraordinário do Espírito Santo, que leva você a uma vitória que humanamente era impossível para você. Mas o que vencer do livro de Apocalipse é aquela tarefa que eu posso fazer, que eu tenho que fazer, que eu tenho que obedecer. Não sei se você entende a diferença. Uma é o Espírito Santo que faz por mim. Outra sou eu que faço na dependência dele. Quando eu sou dependente dele, eu enfrento com a minha responsabilidade, com o meu andar. O Evangelho eterno, meus amados, precisa ser acionado por crentes que tenham compromisso, que tenham amor pelas nações da terra. Que esse poder para as nações da terra foi entregue para nós. E eu quero terminar com mais dois textos. O primeiro é Salmo 19. Salmo 19 diz assim, os céus declaram a glória de Deus. Amém? Salmo 19, versículo 1. Eu vou ler ele rapidinho aqui para você, até o versículo 6. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, até a outra extremidade, e nada se esconde
ao seu calor. Glória a Deus. A Bíblia ensina que Deus é revelado na criação. Os céus declaram a glória de Deus. Os firmamentos anunciam as obras das suas mãos. Há uma linguagem, há um discurso silencioso. Não há linguagem, não há fala. Mas, no entanto, há comunicação. Embora não há uma linguagem, se revela o poder de Deus. A revelação especial de Deus que limita em termos de alcance, que é o Evangelho da Graça, que é o Evangelho pregado pela palavra, por meio da criação, se manifesta a todos, desde uma extremidade até a outra extremidade. É esse Evangelho que nós precisamos acionar, através da nossa intercessão. Então você precisa acionar o Evangelho eterno. Você não está isento de anunciar o Evangelho da Graça, mas você precisa ativar o Evangelho eterno através da intercessão. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, ele diz que Deus se manifestou aos homens por suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo. Tanto o seu poder eterno como a sua divindade se estende, claramente se vê pelas coisas que são criadas. Paulo está enfatizando aqui a realidade da revelação perpétua de Deus. Claramente se reconhece a eternidade, o poder e a invisibilidade de Deus. Nós precisamos ser comprometidos como cristãos para viver um evangelho de poder e justiça. E eu quero concluir com Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Meus irmãos, nós precisamos ativar o Evangelho eterno. Como eu disse, nós não temos tempo, temos que interceder, temos que ativar. E o Evangelho eterno, ativado através da intercessão, vai tocar as nações da terra, os confins onde nós não podemos ir. Só nas florestas da Ásia, nós temos 2.200 povos tribais que nunca ouviram falar de Jesus. Sabe, para você conhecer a cultura, para você entender a língua, para você traduzir, fazer a gramática e traduzir a Bíblia na língua deles, você ainda tem que ensinar a gramática para eles, porque eles não têm escrita, a língua escrita. São mais de 40 anos. Nós tivemos um missionário americano que eu tive o privilégio de conhecer, Stan. Ele traduziu o Novo Testamento e parte do Antigo Testamento para a língua Cricati. Eu tive o privilégio, eu pude tocar na mão dele. E eu fiz questão de tocar na mão dele, porque eu queria receber aquela unção de perseverança. Sabe quantos anos ele levou, quanto ele dedicou da sua vida para poder fazer esse trabalho? 40 anos da sua vida, dedicados para isso. Ele conheceu a língua, conheceu a cultura, fez a gramática. Eu quero dizer para você, esses povos 2.200, nós não temos como fazer isso para todos eles. Mas nós temos como adicionar o Evangelho eterno, que vai anunciar e alcançar essas vidas. Amém? Que o seu coração queime esses dias por isso. Então vamos lá, para terminar, Apocalipse 14, 6. E vi outro anjo voar pelo céu, como nós já lemos, e tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Há 3 ênfases aqui. Primeiro, temei a Deus. Esse é o dever de todo homem, diz Eclesiastes. Dá-lhe glória. Esse é o motivo pelo qual nós fomos criados. E adorar somente a Ele. Se nós nos unirmos em unidade, como o pastor Lucas muito bem falou, nós vamos impactar o inferno. Nós precisamos de ter o mesmo discurso, o mesmo evangelho, de sermos cristãos de verdade. Amém? Quero desafiar você
a fazer um compromisso com Jesus. Eu quero ser um cristão comprometido com a palavra. Eu quero viver cada dia mais parecido com Jesus. Se você quer ser como Jesus, você precisa pagar o preço. Amém? Fica de pé.